Olá, sejam bem-vindos. Este é o EstimaCast, o podcast da autoestima e da autoconfiança. E eu sou Silvia Parreira, professora e escritora, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá cansado, tá cansada de não se sentir importante na vida daquelas pessoas que você ama? Pois é, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Provavelmente você não importa muito. E eu vou te contar por que isso está acontecendo e como você pode mudar essa situação. Então fica ligadinho aqui nesse vídeo até o final e vamos descobrir qual é a nossa parte, qual é a nossa parcela de responsabilidade nesse aspecto que, por mais que a gente faça, né, pelo outro com carinho, com amor, parece que aquela pessoa não dá pra gente o devido valor. Então, vamos entender por que isso acontece, vamos entender o que a gente está fazendo de errado nesse processo e, claro, vamos mudar isso, né? A gente tem que se sentir importante, sim, é importante a gente se sentir importante, então vamos lá. Vamos primeiro entender, assim, no vocabulário, né? O que é importante? O que é o significado da palavra importante? Importante já passa aquela sensação de algo ou de alguém que tem prestígio, que tem autoridade, que portanto é importante, uma pessoa importante, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é importante pessoas que têm alguma coisa, têm um título, têm um conhecimento, têm dinheiro, bens, tem. Então, ter significa que é importante. Então, o importante está associado a quem tem algo. Então, por que às vezes a gente não se sente importante? Porque às vezes a gente se compara e, lógico, a gente tem às vezes menos ou a gente não tem e, portanto, a gente não se sente importante. E esse é um grande problema, muito sério. A gente acredita mesmo que para ter importância, a gente precisa ter, ter algo, ter muitas coisas. A gente acredita que a nossa importância está associada com aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho um bom emprego, se o meu cargo, minha função é a mais alta no grau hereditário da empresa, então eu sou importante. Se eu sou um empresário ou industrial, eu sou importante. Se eu for um funcionário público, talvez eu não seja tão importante. Não sei, tô só dando exemplos. Se eu tenho uma casa em tal lugar, eu sou importante. Se eu tenho títulos, se eu sou formada, se eu tenho diplomas, eu sou importante. Então, se eu tenho algo que me confere importância, eu sou importante. Então, aí já vem um porquê a gente não se sente importante. E aí eu te pergunto, e quem não tem graduação? Quem não tem uma formação universitária? Quem não tem uma casa, um imóvel? Quem mora de aluguel não é importante? Quem é um profissional trabalhador, mas que não tem uma universidade, não é importante? Será? Então já tem algo errado aí, né? Parece que a gente precisa ter, né? Então a gente tem que ter o corpo que a mídia diz que a gente tem que ter para ser importante, a gente tem que ter a aparência, a gente tem que ter o status, um determinado celular de determinada marca para a gente parecer ser importante. Tem coisas que estão associados à importância, que estão inteiramente ligados ao que você tem ou ao que você não tem. E isto é o que te confere mais importância ou menos importância na sociedade. Isso, infelizmente, está no nosso inconsciente coletivo, é assim que acreditamos, é assim que vivemos. Não significa que está certo, significa que é o que tem. E por isso, quando a gente entende isso, quando a gente sabe que algumas coisas estão pré-determinadas, que nos rotulam, a gente começa então a ter uma consciência de que, opa, peraí, talvez
isso que dizem não é bem verdade. Segura aí. Outro lance da importância, né? Se a gente for procurar lá no dicionário, a gente vai ver que importância está associado a um significado. Então, se eu sou ou se eu faço alguma coisa, então isso me confere um significado, ou seja, sou digna de elogio, sou elogiável, né? Então, se eu tenho qualidades, né? Então eu sou digna de elogios. Olha como ela é inteligente, então eu tenho uma qualidade. Olha o que ela fez, olha o quanto ela se esforça. Então, é digna de ter importância porque ela está fazendo, né? E aí eu te pergunto, será mesmo? Será que quem faz tem mais importância? Como é que as pessoas olham para um gari? Como é que as pessoas olham para um lixeiro? As pessoas acham que aquela pessoa é mesmo importante? E o pior que são e muito importantes. Você já imaginou a sociedade com lixo espalhado na rua, em todo lugar? Já imaginou como seríamos se não fosse o trabalho deles? Mas e as pessoas comparando os graus de importância? Será que eles são importantes? E o que eles fazem? Eles fazem uma coisa muito, 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 muito importante. E quem desentope privada, então? Gente, como isso é importante! Chamar uma empresa de desentupidor e vem um ser humano lá que vai lá e resolve o seu problema, como isso é muito importante. Então, gente, associamos também a ação de fazer ao grau de importância. Então, importante é quem tem algo, uma qualidade, e importante é quem faz quem faz algo de certa maneira. Então, isso é importante. Então, para termos importância para alguém, temos que ou ter ou fazer. Então, basicamente, a gente já nasce com essas convicções, nos são ensinados, é ensinado pra gente isso, né? Passa-se esses valores. Ó, você quer ser importante na vida? Você tem que estudar. Você quer ser importante na vida? Você tem que trabalhar, se esforçar. Você quer ser importante? Então você tem que ser de certa forma. Porque se você não for e não corresponder a essa expectativa, então você não é importante. Compreende? Bom, mas Silvia, é o seguinte, o papo aqui começou com as pessoas próximas, aquelas pessoas que são importantes para mim, aquelas pessoas que eu amo, eu quero me sentir importante para elas. Por que eu não estou me sentindo importante para elas? Aí é que tá, a gente tem que entender que o que essa pessoa significa pra gente, não necessariamente é o que a gente significa para ela. E aí vem o grande choque de realidade. Talvez essa pessoa seja para a gente muito mais importante do que nós gostaríamos de ser para ela. E isso é um fato, a gente vê isso em relacionamentos, pais e filhos, por exemplo. A gente sabe que os pais gostam mais de um do que de outro, a gente sabe que os pais consideram que um filho é mais importante que... dói, mas é verdade, né? Dói, mas é verdade. Então, um filho bem-sucedido é mais importante que um filho que não deu certo, que só quebrou a cara. Nos relacionamentos, a gente às vezes ama uma pessoa, a gente considera muito aquela pessoa, está no fundo do nosso coração, mas ela não nos considera tão importantes. Nós faríamos tudo e qualquer coisa por essa pessoa, mas na hora de inverter o processo, porque relacionamento é uma via de mão dupla, essa pessoa não faz nem um décimo por nós, né? Por quê? A gente acha que se a gente fizer por ela, porque ela é importante pra gente, então, logicamente, ela também fará por nós, porque logicamente também somos importantes para ela. E a realidade não é bem assim, né? Então, vamos lá. Tem dois detalhes aí que é importante você considerar. Pode ser que para aquela pessoa que você está querendo tanto ser importante, na visão dela, de você, você não é tão importante assim para ela.
Na verdade, pode ser que você seja apenas útil. Você pode ser apenas útil. Se você fizer certas coisas para ela, ela pode gostar mais de você. Ela pode ter mais afeições, afetos, ela pode te considerar mais, ela pode te achar um pouco mais importante se você fizer coisas para ela. E se você não fizer, sabe que eu falo sério? Eu sempre brinco muito sério. E eu sei que talvez isso aqui vá doer, é uma verdade que dói, mas a verdade liberta a gente. Se você fosse abduzida da Terra, nossa, chegou uma espaçonave e jogaram aqui uma luz e você foi levada para a nave e saiu do planeta. Se você fosse abduzida, simplesmente assim, em segundos, sumisse da Terra, isso poderia causar em alguns muita tristeza, em alguns, para quem você realmente é importante, é fundamental, é essencial, um pesar gigantesco, uma inconformidade. E para outros, essa pessoa ficaria um pouco triste, um pouco desconfortável, porque afinal de contas, quem vai fazer as coisas que você fazia por ela? Mas no instante seguinte, essa pessoa segue com a vida e te substitui. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você talvez não seja tão importante, tão essencial e tão fundamental assim, a ponto de não ser substituído. Porque ali na frente, a pessoa vai passar a existir sem você. Então, talvez você esteja querendo a importância, o reconhecimento, a consideração, a valorização de quem não tem para te dar. E você está querendo algo porque aquela pessoa é importante para você. Mas talvez, e só talvez, você não seja assim tão importante quanto você gostaria e desejaria para aquela pessoa. Então, esse é o primeiro fato. Talvez você não seja importante, você seja apenas útil. Enquanto você tiver uma utilidade, enquanto você fizer coisas, enquanto você tiver coisas, essas coisas que você tem, proporcionar a ela algum bem, algum ganho, então você é importante. A partir do momento que você perder, é que eu falo, gente, perde teu dinheiro, você vai ver quem são seus amigos, né? Isso é um fato, some todo mundo. Todo mundo que não era seu amigo, todo mundo que era interesseiro, né? Não são aquelas pessoas que querem o teu bem, a tua felicidade, independente das tuas condições. São aquela pessoa que quer alguma coisa de você, né? Alguma coisa tangível de você. E não o sentimento, não a cumplicidade, o carinho, a amizade ou tantas outras coisas boas que um ser humano pode oferecer. Então, gente, presta atenção se você é importante ou se você é útil na vida dessa pessoa. Se você não está sabendo ser importante na vida de alguém, talvez é o momento de você pensar e reavaliar se você sabe ser importante para si mesmo, para si mesma na sua vida também. Porque aquilo que a gente quer do outro, a gente primeiro precisa se dar. E a forma como o outro te trata é um espelho de como você vem se tratando. Eu sei que esse vídeo, eu sei que esse podcast não é o mais gostoso e mais confortável que você gostaria de ouvir. Mas é uma triste realidade com a qual você tem que se deparar, acordar, para sair dessa ilusão que você de repente se meteu de sem querer. E eu sei que é possível. Eu sei que quando a gente encara os fatos, a gente encara a realidade, a gente consegue alterar. E como é que eu sei disso? Ora bolas, já passei por tudo isso também, né, gente? Como é que eu posso vir te ensinar e dizer alguma coisa se eu não tenho a bagagem, a experiência e a propriedade? Então, o que eu quero passar aqui para vocês hoje é o seguinte: se você quer mesmo ser relevante na vida de alguém, se você quer mesmo ser significativo na vida de alguém, tá? Antes, você precisa fazer tudo isso por você. Se eu te perguntar, o que isso significa para você? Isso significa que você é uma pessoa importante, boa? O que você significa para você? Bora para pensar nessa pergunta, porque sim, isso causa um autoconhecimento, uma profundidade muito grande na gente. E é por isso que eu levanto essa bandeira de
autoestima, de sagrado feminino, como é importante a gente ter essa... Eu acredito nisso, eu acredito piamente nessa unidade. Eu e Deus somos um, não existe separatividade, isso é uma aberração inventada, onde existe uma divindade em cima e a gente aqui, e a gente precisa de alguém intermediando isso, não existe isso. Somos um só. E o detalhe é que, primeiro, mentiram pra gente, não ensinaram que a gente é um só, ensinaram que estamos separados. Segundo, por termos acreditado nisso, a gente tem grande dificuldade de acessar esse senso de sacralidade dentro da gente. E como é que eu vou ter uma boa autoestima? Como é que eu vou me estimar? Como é que eu vou me valorizar? Como é que eu vou me sentir importante se eu não reconheço o sagrado e o divino dentro de mim? Por isso que eu tenho um curso voltado para as mulheres, que é sobre autoestima sagrado feminino, chamado Espelho da Deusa, onde eu ensino elas a resgatarem esse senso de eu divino e esse senso de valor e poder pessoal e espiritual, porque na verdade tudo é uma coisa só. Gente, como é importante a gente se ater a quem somos. Somos importantes pelo simples fato de existirmos. Não somos importantes porque temos ou porque fazemos por. Somos porque simplesmente somos a própria consciência divina. Essa é a minha bandeira, essa é uma das minhas causas pela qual eu luto tanto. Quanto mais eu vejo as pessoas esquecidas delas mesmas, distantes desse aspecto tão primordial, tão essencial que é a própria natureza divina. E como é importante a gente se voltar para dentro e se reconectar nesse senso sagrado de unidade. Então, gente, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você quer se sentir importante? Se trata dessa maneira, antes de pedir que o outro reconheça a sua importância, antes de fazer para se sentir importante para alguém fora de você, faça isso você por você. Faça você ser importante só porque você existe, não pelo que você tem, não pelo que você faz, mas porque você é uma divindade numa forma humana, aqui nessa experiência terrena, neste plano terreno. Então, você tem valor. E como ser divino, valioso, você tem que se tratar assim. E por que você não se trata assim? Porque você não se enxerga assim. E por que você não se enxerga assim? Porque distorceram completamente a nossa percepção do que é sagrado, de quem somos. Por isso que é tão importante a gente correr atrás disso e resgatar isso quanto antes, para a gente parar de mendigar a importância. Olha, veja como eu sou importante. Olha, veja o que eu faço, veja o que eu tenho, me considere importante. Para a gente parar de viver nessa miséria de exigir importância, exigir carinho, exigir respeito, exigir consideração, exigir amor, para a gente parar de ser dependente do que os outros nos consideram, porque a gente rejeita a gente para a gente ser aceito pelos outros, a gente acaba com a gente acaba com a nossa existência, com a nossa vida, porque a gente vive em função do outro, porque a gente não sabe reconhecer a nossa importância, porque a gente não sabe se sentir aqui dentro importante. E a gente precisa o tempo todo ficar exportando consideração, exportando importância, exportando bons olhares, exportando tudo, porque eu não consigo acessar isso aqui dentro de mim. É triste assim, mas a gente faz isso com a gente. O grande detalhe de todo esse problema que a gente faz e por que a gente faz isso, e agora você sabe, você tem consciência disso, o grande detalhe é que isso tudo a gente pode mudar. A gente pode aprender a se sentir importante. A gente pode aprender a nos autoavaliarmos o nosso próprio valor. A gente pode aprender a se apreciar. Sim, a gente pode aprender a se apreciar todos os dias um pouquinho mais. Leva tempo? Provavelmente, porque quantos anos faz que a gente está fazendo um monte de coisa errada com a gente mesmo?
Sim, leva tempo. É da noite para o dia? Nem pensar. Mas é um caminho sem volta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma vez que você aprende a reconhecer o seu senso de valor, o seu senso de importância, que você tem mérito, que você é digno e digna sim, só pelo fato de você existir, porque você é a própria divindade no aspecto humano. Quando você sabe acessar tudo isso, não tem como desligar esse botão depois. Já estamos desligados agora. E é importante a gente acionar essa luz, dessa consciência do nosso valor, da nossa verdadeira importância aqui. Por que isso é tão fundamental? Porque enquanto a gente não viver dessa maneira, a gente vai o quê? Viver uma vida medíocre, mendigando carinho, atenção, consideração, amor, respeito, considerando e buscando tudo fora. Quando no aspecto sagrado está tudo dentro. É só eu me abasteço com o que está dentro, eu vou me nutrindo com o que já tenho dentro. Me sentindo importante, sagrado, divino, sabe? Iluminado. É um trabalho? Ups! E como? É um orar e vigiar? Até eu entrar no nível, vou deslizar? Vai, mas depois você consegue sustentar isso e viver dessa forma. E assim ajudar, contribuir os que estão à sua volta, também os que são importantes para você. E quando você se sentir importante, se tratar com o respeito de quem é importante por si só, você vai ver como o mundo, como as pessoas respondem a essa energia divina sagrada interior, porque assim como fora, assim dentro. Fora é só o reflexo de como você está se sentindo, está se tratando. Quando você se tratar bem, se sentir importante, todo mundo, só o fato de você chegar no ambiente, só o fato de você precisa abrir a boca, você não precisa aparecer, você não precisa falar uma coisa inteligente, não precisa fazer nada, você não precisa ter nada. Só o fato de você ser presença, as pessoas já vão sentir a energia de que você é importante e elas vão reconhecer em você o que elas também são, porque no fundo, nessa grande teia da humanidade, todos, sem exceção, são importantes. Não é que um é mais que o outro, um é menos que o outro, isso não existe. Todos, sem exceção, são. Só que a gente categorizou a importância. Porque é importante, como tem que ser importante, se você fizer, se eu faço, então eu tenho que receber. A gente colocou condições e, na verdade, a importância não tem a ver com condição nenhuma, porque já é a sua natureza real e verdadeira. É isso que você é, no plano mais alto, no plano mais divino, no plano mais superior. Portanto, a partir de agora, a partir deste vídeo, se você chegou até aqui, nesse finalzinho, se você consegue se reconhecer assim, você nunca mais vai pedir para que o outro te considere importante, porque basta a sua autoconsideração, basta você se considerar importante. E você não vai precisar de que digam ou que não digam que você é importante. Você mesma vai reconhecer a sua importância. E ao reconhecer e ao se tratar, você vai ver também que o mundo também vai te tratar da mesma maneira. Sou importante, mesmo que não me vejam como. Sou importante, mesmo que não digam para mim que tenho importância na vida deles. Sou importante, independente de. E essa é a sua condição, essa é a minha condição, essa é a condição de todos os humanos aqui. Todos são importantes. Não há distinção. O problema é que não há a percepção e a consciência desse grau de importância que temos, que devemos ter, que devemos sustentar e manter. Esse é o problema. E é por isso que a gente fala que um é mais, outro é menos, que esse é isso, que esse é aquilo, que esse tem, que esse não tem. Por isso que a gente é condicionado a fazer para ter, para se sentir. Ai, exige tanto esforço. Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de se sentir importante para o outro, menos você se sente? Tá aqui a resposta. Você não precisa
fazer nada, você precisa ser e acessar essa importância que está dentro de você. Como? Bom, em primeiro lugar, se inscrevendo aqui no meu canal e acompanhando esses podcasts que eu faço sobre autoestima, autoconfiança. 2, me seguindo nas redes sociais, porque eu tenho os cursos, eu tenho os meios de ensinar você, de capacitar você a se sentir importante, a desempenhar na vida esse senso de valor, esse senso de sacralidade, de confiança, para que você crie os resultados que você deseja, sem esperar que magicamente eles aconteçam ou que alguém te traga o que você não sente que você merece ou é capaz de conseguir. Então, sim, é muito importante você se sentir capaz, digno de importância. Aí, quando você sentir isso, você nunca mais vai precisar que alguém lhe confira importância. E se alguém tirar sua importância, também não vai fazer a menor diferença para você. Porque é muito bom, é muito gostoso a gente se sentir importante com a gente mesmo. É muito bom. Traz uma paz, uma leveza, uma alegria, uma confiança, uma segurança, um senso de carinho, de aconchego. A gente sente a própria divindade, como se fosse esse conforto, esse abraço de que a gente é importante, independente de. Só pelo fato de estar aqui na Terra, compartilhando a nossa importância com tantas outras almas preciosas. Eu espero que você tenha gostado deste podcast. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, precisa desse choque de realidade, compartilha com essa pessoa, compartilha na sua rede social e leva essa mensagem para um montão de pessoas que precisam resgatar esse senso de importância e que precisam parar de detonar a vida delas para se sentir mais importante por alguém que de repente não está sendo tão legal assim, considerando tão importante assim essa pessoa. Eu sou Silvia Parreira, eu fico por aqui, eu te convido a me seguir nas minhas redes sociais e também acessar o meu blog pessoal, silviaparreira.com.br, e acompanhar o que está rolando, acompanhar os meus cursos, o que está acontecendo lá. Eu tenho certeza que de alguma maneira eu posso te ajudar a se sentir cada vez mais importante nessa vida. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!